Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Juliano e hoje, então, o nosso encontro é para falarmos do membro inferior, nossa 10ª aula. Começamos então falando da articulação do joelho. No raio-x de joelho, são feitas duas incidências de rotina. A primeira delas é a incidência em AP, ou antero-posterior. Também é feita, na incidência de rotina, a incidência lateral, o chamado perfil. E aí temos algumas incidências que são adicionais, incidências complementares. Uma delas é a incidência do túnel do joelho, e a outra é a incidência axial da patela. Na incidência antero-posterior, o paciente deve ficar deitado de costas, ou seja, em decúbito dorsal, com o seu membro inferior totalmente estendido, numa posição neutra, ou seja, os dedos apontados para cima. O raio central dirige-se verticalmente, perpendicular ao chassi radiológico, numa angulação mínima de 5 a 7 graus. Essa incidência demonstra côndilos mediais e laterais do fêmur e da tíbia, os platôs tibiais, as espinhas tibiais e os dois compartimentos, o medial e o lateral. A gente consegue observar a patela, porém ela fica sobreposta ao fêmur, numa imagem oval. Esta é a posição correta para a incidência AP do joelho. Vejam que todos os detalhes que falamos no slide anterior estão sendo cumpridos aqui. Então, o paciente deitado de costas, em decúbito dorsal, membro inferior totalmente estendido e os pés numa posição neutra. O raio entra com uma pequena angulação logo abaixo da patela, do ápice da patela, na região da interlinha articular. Essa pequena angulação vai favorecer com que apareça melhor o espaço articular do fêmur e da tíbia. Esta é a imagem de uma radiografia de joelho, na posição antero-posterior. Na linha número 1, estamos observando o côndilo femoral lateral. Número 2, o fêmur, o finalzinho da diáfise femoral. Número 3, a patela. Vejam como a patela aparece sobreposta ao fêmur, entre os côndilos femorais, como uma imagem oval, exatamente o formato, onde nós temos a base voltada para cima, o ápice voltado para baixo. Número 4, temos o côndilo medial. Número 1, côndilo lateral. Número 4, côndilo medial. Número 5 é onde temos as chamadas espinhas tibiais. Número 6 está mostrando a tíbia, bem a região da tuberosidade anterior da tíbia. Número 7, o segundo osso da perna, chamado de fíbula, que já foi chamada antigamente de perônio. O número 8 está mostrando o espaço articular, no caso aqui o compartimento medial do fêmur, enquanto o número 9 está mostrando o compartimento lateral. A segunda incidência na rotina para joelho é a incidência lateral, também conhecida como perfil. Nessa imagem, ou para posicionar o paciente, para obtermos essa imagem, a gente deita o paciente de lado, ipsilateral ao lado a ser radiografado, ou seja, ele deita para o mesmo lado da radiografia. Se for um raio-x de joelho direito, ele vai deitar em decúbito lateral direito. Para o esquerdo, o decúbito será lateral esquerdo. O joelho deve ser fletido em torno de 25 a 30 graus, ou seja, uma leve flexão do joelho. O raio é dirigido verticalmente, também perpendicular ao filme, e uma pequena angulação pode ser usada de 5 a 7 graus também para favorecer a abertura dos espaços articulares.
Nessa imagem temos uma boa visualização da patela, pois ela não fica sobreposta ao fêmur. A gente observa ela em perfil, tá? E o compartimento fêmuro-patelar. Ou seja, todo o espaço articular entre o fêmur e a patela consegue ser visto. Os platôs tibiais e os côndilos femorais são sobrepostos, já que a gente vira em perfil. Este é o posicionamento correto, onde o paciente fica deitado para o lado do joelho a ser radiografado, ou seja, posição ipsilateral ou homolateral. E observem a leve flexão que temos no joelho. Se um joelho normal estendido vai ficar em torno de 180 graus, imagine que ficaremos com o joelho em torno de 140, 145 graus. Tá? A flexão é de 25 a 30 graus. E essa é a imagem que esperamos obter de uma radiografia em perfil. Número 1. Vejam que essa estrutura é a patela e vejam como agora a patela aparece totalmente fora de sobreposição. A gente consegue observar muito bem o espaço entre ela e o fêmur, a articulação fêmuro-patelar. É muito bom para avaliarmos também a altura do tendão patelar que fica aqui abaixo. Tem patelas que são altas, tem patelas que são baixas. Então, imagem número 1, patela. Número 2, a tuberosidade anterior da tíbia, a famosa TAT, onde o tendão patelar se insere. Bem na região, bem na saliência que temos aqui logo abaixo da patela. Número 3 está mostrando a tíbia. Número 4 está mostrando o fêmur. Número 5 está mostrando os dois côndilos femorais sobrepostos um ao outro. No caso, ali deu para destacar o medial, mas esses dois côndilos aparecem em sobreposição. E número 6, a fíbula. Falando agora em incidências complementares, nós temos essa incidência, que é uma delas, que é a incidência do túnel, ou incidência da incisura do joelho. Vejam que é uma imagem adquirida posteriormente. Antes de se ter uma ressonância magnética, uma tomografia, era muito utilizado esse tipo de radiografia. Porém, nos dias de hoje não se faz mais. Usa-se incidências de rotina, como o AP e o perfil, para avaliar possíveis fraturas ou uma artrose. Agora, uma incidência como essa, simplesmente para avaliar a presença de um corpo estranho na região posterior do joelho, região poplítea, é algo que não se faz mais nos dias de hoje, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como era antigamente. E claro, pode ser que tenha lugares que ainda realizem. Através desta posição, dessa incidência, se obtém essa imagem que a gente está vendo aqui. Ó, tá? É a imagem da incisura intercondilar, a incisura que fica entre os côndilos. Ela é posterior, ela fica atrás do joelho, por isso a imagem é feita com aquela angulação que a gente viu na imagem. Aqui um exemplo de onde temos um corpo estranho osteocondral, ou seja, um pedaço de cartilagem e de osso que se avulsionou e ficou ali solto na região da incisura do joelho. Então, vejam que tinha seu valor na época, né? Antes de se ter uma boa ressonância, conseguíamos, através de algumas incidências radiológicas, fazer um diagnóstico diferencial. Na incidência em perfil, é possível, como eu já falei para vocês, avaliar a altura da patela. A relação fêmuro-patelar, ou relação do comprimento da patela em relação ao ligamento patelar, que fica sobreposto ao tendão patelar, ele não pode ser maior do que 20% a mais do que o tamanho da patela. Então, é normal que ele seja até o tamanho da patela mais 20%. Exemplo, se a patela tem 5 centímetros de altura, o ligamento não pode ultrapassar 6 centímetros. Nesse caso, nós vemos aí uma alteração nesta relação. Vejam que a patela mediu 3,7 centímetros e a região do ligamento patelar 5,6. Isso acarretou numa proporção de 1,51, praticamente 1,5
excedendo bastante essa altura, caracterizando o quê? Uma patela alta. E por que a patela alta é ruim? Porque o nosso sulco intercondilar que a gente tem, onde a patela desliza, fazendo a articulação femoropatelar, se a patela for alta, ela vai ficar muito acima no sulco. Isso vai favorecer o quê? As luxações patelares e o desgaste da cartilagem patelar também. Então, vai acarretar em sintomas para o nosso paciente. Nesse caso, a gente não precisa nem fazer medições para ver que essas patelas são altas, né, gente? Então, vejam que a relação entre a altura da patela e o espaço do ligamento patelar é muito diferente, passando longe daquela relação de 1,2 da altura da patela sobre a altura do ligamento patelar. E aqui nesse caso nós temos um corte sagital de uma ressonância, onde a gente consegue observar que essa relação é muito menor. Vejam o comprimento da patela em seu eixo longitudinal aqui, a altura dela, e olha a relação com a altura do ligamento patelar. Ele é muito menor. Isso caracteriza o quê? Caracteriza uma patela baixa. E a outra incidência complementar, né, que nós podemos fazer no joelho é a incidência do sol nascente ou o axial da patela. Colocado o paciente em decúbito ventral com o joelho fletido, uma flexão aí em torno de 115 graus. O raio central vem angulado também, numa angulação cefálica de mais ou menos 15 graus. E essa imagem vai demonstrar um aspecto tangencial da patela, como se fosse um sol nascente. Tá? E vai tirar também sobreposições e vai mostrar muito bem o espaço entre a face patelar do joelho e a face femoral da patela. Todo o compartimento é bem demonstrado nessa incidência. Qualquer assimetria, qualquer caso de artrose, condromalácia patelar vai ser evidenciada nessa incidência. Este é o posicionamento correto. Veja que o paciente está em decúbito ventral, numa flexão aí, partindo do 180 em torno de 115 graus, e uma angulação de 15 graus. E essa é a imagem que se espera ter. Olha como parece um sol nascendo por trás de um monte, por trás de uma montanha. Então toda essa linha mais escura que vemos ao meio é a linha articular. Nesse caso a gente vê que a patela está totalmente preservada, né, o espaço femoropatelar. Antes de termos os exames mais detalhados, como a ressonância magnética, era possível se fazer radiografias em estresse para avaliar a integridade dos ligamentos do joelho. Estresse por quê? Uma pressão em algum sentido que a gente fazia no joelho para obter essas imagens. Então dava para se utilizar o estresse em valgo para se avaliar o ligamento colateral medial e o estresse em varo para se avaliar a integridade do ligamento colateral lateral. O paciente ficava em decúbito dorsal, com o joelho levemente fletido, e uma placa compressiva era aplicada contra a face lateral ou medial do joelho. E as imagens eram obtidas no plano antero. O dispositivo era esse. Vejam um joelho, decúbito dorsal levemente fletido, aplicado uma força de torção no joelho, tá? E, no caso, empurrando o joelho para dentro. Esse é um chamado estresse em valgo. O contrário é o estresse em varo. Aqui temos o resultado de uma radiografia onde tínhamos uma ruptura do ligamento colateral medial. Então, o estresse foi feito em valgo. Joelho em AP, com estresse em valgo, que alargou o compartimento medial do joelho. Vejam a importância de se obter uma incidência diferenciada. Porque na primeira incidência temos um AP normal. Vejam que não aparecia esse compartimento aberto. Fazendo o estresse, fazendo a pressão, o compartimento se abriu. Claro que isso é extremamente dolorido para o nosso paciente.
A região do tornozelo e do pé é a região que mais se sofre lesões. E essa incidência é mais alta em pessoas jovens, principalmente os que praticam algum tipo de esporte. Não podemos também esquecer daquelas mulheres que usam salto alto, que estão mais propensas a entorses também do tornozelo. As estruturas que geralmente lesionam são a cartilagem articular, os ligamentos, tendões. Os ossos sofrem fraturas, mas não quer dizer que temos que ter uma fratura para ter uma lesão. Muitas vezes a lesão é somente de partes moles. Como vocês já devem ter estudado, os dois tipos básicos de mecanismo de lesão do tornozelo e do pé são os entorses, que podem ser em inversão e eversão. Mas também eles podem ser complicados quando, além da inversão e eversão, se temos uma força rotacional com a base fixada ao chão. Também pode ocorrer por traumas diretos, como uma compressão, como um esmagamento. O tornozelo ele é formado por 3 ossos, basicamente: a tíbia, a fíbula e o talos. Composta por 2 articulações, a tíbio-talar e a tíbio-fibular distal. 3 ligamentos: colateral medial, que é o chamado deltoide pelo seu formato, e o colateral lateral, composto pelo talo fibular anterior, o posterior e o calcâneo fibular. Também existe uma sindesmose que une a tíbia e a fíbula, que pode se romper em alguns tipos de traumatismos ou de entorses. Numa vista superior, a gente pode observar que o pé pode se dividir em 3. Essas 2 regiões mais posteriores é o que chamamos ossos do tarso. E nessa região mais anterior é onde temos os metatarsos e as falanges, que são os ossos dos dedos do pé. O tarso podemos dividir em 2 partes, então o pé pode ter 3 divisões. A região onde está o talos e o calcâneo a gente pode chamar de retropé. Essa região média, onde temos o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes, é a região que podemos chamar de médio pé. Aí, dos metatarsos para frente, a gente tem a região chamada de antepé. Para obtermos imagens do tornozelo, a radiografia padrão de exames de rotina é solicitado um AP e um perfil dos tornozelos. E ainda se obtém, em alguns casos específicos, as imagens oblíquas, oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda. Em alguns casos, hoje em dia não se utiliza mais também muito, mas pode ser utilizado imagens em estresse, tanto valgo como varo. O AP do tornozelo. Então o paciente fica deitado em decúbito dorsal, com seus pés numa posição neutra. O raio entra na vertical, perpendicular ao fêmur que está abaixo. O que se espera obter é essa imagem que vemos aqui, onde podemos observar a articulação tíbio-talar, os maléolos, medial e lateral. A incidência em AP, também chamada de incidência do encaixe, porque observamos o encaixe perfeito entre a tíbia e a fíbula sobre o talos. Mas vocês observando a fíbula, vejam que fíbula não sustenta peso. O peso se dissipa todo através da tíbia sobre o teto do talos. A incidência lateral, ou perfil, é utilizada mais para avaliar a face anterior da tíbia, na parte distal, e também o lábio posterior deste osso. A oblíqua, ela é muito bem obtida com o pé rodado em torno de 30 a 35 graus. Vai mostrar a sindesmose, que é a junção
da tíbia com a fíbula em sua porção mais distal. Esta é uma incidência lateral, o perfil do tornozelo. Observem que o paciente é colocado em decúbito homolateral, ou seja, virado para o mesmo lado do pé a ser radiografado. E a imagem mostra muito bem. Aqui então a tíbia, o finalzinho dela, o espaço articular tíbio-talar, dá para ver a fíbula lá atrás sobreposta, o talos, aqui o navicular, o cuboide e o calcâneo. É uma incidência que dá para se avaliar muito bem o calcâneo também em casos de fratura e também em casos de esporões, como o esporão posterior e o esporão plantar. Na oblíqua, vejo que se gira então 30 a 35 graus e podemos observar muito bem a região da sindesmose. A sindesmose fica aqui, ó, nessa posição, unindo longitudinalmente a fíbula à tíbia. Então, se tivermos uma abertura desse espaço, possivelmente foi uma lesão da sindesmose. E assim como nos casos do joelho, no tornozelo também era utilizado então as radiografias em estresse. Estresse por quê? Porque era uma pressão para que se forçasse a abrir o compartimento nos casos de ruptura de ligamentos. Então vejam aqui um estresse invaro, tá? Ou inversão, onde conseguimos observar na imagem o alargamento do compartimento lateral e possível ruptura dos ligamentos. No pé, a maioria das lesões do pé consegue ser avaliada através de uma incidência AP. Em alguns casos, a oblíqua, que é a imagem de rotina, e o perfil, que não mostra muita coisa devido à sobreposição das imagens. O AP demonstra ossos dos metatarsos e as falanges, muito bem a região do antepé. O lateral a gente consegue ver muito bem o talos e o calcâneo, que são estruturas do retropé. O AP, simplesmente o paciente encosta a sola do pé no filme radiológico, recebe um raio vertical com o filme embaixo, que fica totalmente perpendicular. E a imagem que se espera obter numa radiografia em AP do pé é essa aqui, onde a estrutura número 1, nós podemos ver a fíbula. Na número 2, o cuboide. E na número 3, o quinto metatarso. Número 4, a tíbia. Número 5, o talos. Número 6, o navicular. 7, o cuneiforme medial. 8, o primeiro metatarso. E 9 e 10 mostrando as falanges, proximal e distal. Muito bem, gente. Por hoje era isso, a nossa videoaula. Nos encontraremos então no nosso momento síncrono para avaliarmos mais imagens, ok? Então, uma boa semana de estudos para vocês.